Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo já escalado e pode decidir o título hoje contra o Atlético Mineiro. Mas fala aí, torcedor rubro-negro, qual vai ser o placar do jogo? E dá pra ser campeão ainda hoje? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal pra sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Quem? Flamengo pode ser campeão brasileiro com 2 rodadas de antecedência. Para isso, tem que ganhar do Atlético Mineiro lá na casa dos caras. Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre. Jogo do Mengão você vai ver ao vivo na Globo, tá? Camila Barbieri tem informações do Flamengo pra gente direto de Belo Horizonte. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está com a gente. Já estou aqui no palco da partida de logo mais. O Flamengo tenta mais um título do Campeonato Brasileiro. Para isso precisa vencer o Galo hoje à noite e também depende de uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio lá em Porto Alegre. Para esse jogo o Filipe Luís vai ter que fazer algumas escolhas pensando em 2 situações. Primeiro é o gramado sintético da arena aqui, alguns jogadores do Flamengo que sentem mais esse tipo de gramado e também que estão desgastados por conta da sequência. E também a final da Libertadores no sábado, dia 29, diante do Palmeiras. Por isso, o Flamengo deve escolher aí por mesclar o time um pouco mais. O Jorginho e o Arrascaeta são jogadores que sentem mais essa sequência, o Alexandro também. O Jorginho, inclusive, voltou de lesão recentemente. O Pulgar e o Saúl estarão à disposição porque voltam de suspensão, então são importantes jogadores aí no meio de campo do Filipe Luís. Vamos dar uma olhada no campinho para ver como é que deve vir esse Flamengo, que tem o Rossi no gol. Na lateral direita, Emerson Royal deve ser o escolhido. A dupla de zaga com Danilo e Léo Pereira. Ayrton Lucas do lado esquerdo. O meio com Pulgar, Everton Araújo e Carrascal. Lá na frente, Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. Lembrando que o Plata está suspenso para o jogo da Libertadores, então é bem provável que o Filipe Luís utilize esse jogador no ataque aqui hoje à noite diante do Galo. Esse deve ser o provável Flamengo, que tem um ótimo retrospecto aqui na Arena, viu? São 3 vitórias, o Flamengo nunca perdeu por aqui e o Flamengo inclusive pode levantar o 2º título na Arena do Galo. O primeiro título conquistado aqui no estádio foi inclusive conquistado pelo Flamengo, a última Copa do Brasil do ano passado. Tá certo, pessoal? Um abraço para todo mundo. Voltando a falar do jogo de hoje, Flamengo e Atlético Mineiro ao vivo na Globo depois de 3 graças na Casa do Galo. E tem gente que chama de Arena Gonçalo Plata, salão de festa do Mengão. A zoeira não acaba lá. O retrospecto do Flamengo é muito bom. O que te vem à cabeça quando você lembra do Flamengo jogando na Arena do Galo? Só alegria, só vitória. Fomos os primeiros campeões lá na Arena do Galinheiro. Papamos o Galo lá na Arena do Galo. Até hoje foram 3 jogos e 3 vitórias do Flamengo. Nem todas terminaram bem. Na última, o placar de 1-0 no tempo normal levou para os pênaltis a decisão da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Deu Atlético. Da classificação! Na primeira, ainda sob o comando de Tite. Linda jogada do Ayrton Lucas, bateu pro golaço! Goleada! Entre as duas, a vitória mais marcante. Que lance do Gonçalo Plata, a chance do gol, Plata por cobertura! Que golaço! Mais um título. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024! O primeiro da curta trajetória de uns. Filipe Luís, no 9º jogo como técnico do Flamengo. E o último, do ídolo que escolheu aquele dia para avisar que estava de saída. Essa foi minha última final, eu não vou ficar no Flamengo. O jogo de hoje vai ser apenas o 4º entre Atlético e Flamengo na Arena do Galo. Em caso de vitória do Flamengo e derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Flamengo será campeão brasileiro com 2 rodadas de antecedência. Seria a 2ª conquista na casa do rival mineiro. Nem eles foram campeão ainda lá, né? Fazer o quê? Conheço muito bem o treinador, sei do que é meu amigo, São Paulo, e sei do taticamente incrível que ele é e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo. Mas só penso unicamente no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo. O torcedor está esbanjando confiança. O histórico na arena ajuda a acreditar. O Atlético é nosso freguês, o Flamengo é pai do Atlético, isso aí não tem dúvida nenhuma. E é freguês, né? Freguês, não tem jeito.
Cícero Melo, vamos lá, hein? Esse é o ambiente, então, para o Flamengo enfrentar o Galo. E aí, num estádio onde ele já levantou uma taça e, de repente, não vai levantar a taça hoje, né? Mas, de repente, pode confirmar o título hoje em Belo Horizonte, Cícero. É verdade, Bruno. Como esse jogo do Flamengo de hoje está intimamente ligado à final da Libertadores da América, sábado em Lima, contra o Palmeiras, lá no Peru, é difícil a gente estar dentro da cabeça do Felipe Luiz, saber o que ele está projetando, não só para o jogo de hoje, como também em Lima. Quem ele vai poupar, se ele pensa realmente em colocar a força máxima hoje para ganhar o título, quem sabe por antecipação de 2 rodadas, ou se ele vai poupar alguns jogadores que têm mais dificuldade de jogar na grama sintética. A gente sabe que o Alexandro tem problemas de jogar jogos seguidos, principalmente tendo aí o gramado sintético. De La Cruz, por exemplo, não joga em gramado sintético, mas viajou com a delegação, deve ficar no banco de reservas. O Varela ou Arrascaeta, esses jogadores têm sido muito exigidos, porque têm jogado frequentemente com a seleção do seu país, o Uruguai também. Então, eu acredito que se forem poupados alguns jogadores, já pensando no sábado contra o Palmeiras, na final da Libertadores, esses jogadores mais indicados seriam esses: Arrascaeta, Alexandre, talvez o Varela e com certeza o De La Cruz, que não vem jogando com frequência, né? Eu fiquei de trazer o time provável, né? Eu fiz um exercício aqui das possibilidades e esse seria o time mais provável, com algumas dúvidas. Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas a defesa. Eric Pulgar, Everton Araújo ou Jorginho, talvez pensando em poupar o Jorginho também, Arrascaeta ou Carrascal, meio de campo. O Luiz Araújo, o Plata, esse está fora da final, né? Está suspenso, vai jogar com certeza hoje. E uma outra dúvida aí, Samuel Lino ou Everton Cebolinha. O Flamengo tem aí vários jogadores pendurados com 2 cartões amarelos: Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo. Para a gente terminar, fiquei de trazer a programação do Flamengo também. O Flamengo sai de Belo Horizonte em voo fretado logo depois do jogo, às 2 horas da manhã. E chega no Rio de Janeiro por volta de 3 horas da madrugada no aeroporto do Galeão. E aí já tem treino nesta quarta-feira, 10h30 da manhã, no CT Ninho do Urubu. E a viagem para Lima, no Peru, será em voo fretado às 5 horas da tarde. A saída do CT Ninho do Urubu será às 3 horas no famoso Aeroflá. Voltamos a São Paulo, Bruno. Aí ninguém dorme também, né, Cícero? Obrigado, né? Porque nossa programação chega às 3, treina às 10. Chega às 3, né, no aeroporto. Ó, Flamengo contra o Atlético na Arena MRV. Bom, então vamos lá. 3 jogos, caramba, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. 6 gols marcados, 2 gols sofridos. Tem essa questão da logística que é desgastante, né? Sem dúvida. O Flamengo, porque o Cícero contou que, então, sai às 2, chega às 3, você vai ter um tempo de deslocamento até o CT e treina às 10 para depois já viajar às 5, Vai ser aquele regenerativo só, né? Sim. Nem a comissão técnica descansa assim. Ninguém descansa. Ninguém descansa. Mas acredito que seja aquele regenerativo, quem não jogar, isso. vai treinar, né? E aí é justamente também para ter o último contato com a torcida. Também. Provavelmente o Aeroflá, que enfim, já é conhecido ali no Rio. E aí tem que, dependendo da logística, já que o voo fretado e tudo mais, teria que antecipar essa saída aí, né? Por conta dependendo da movimentação dos torcedores lá no Rio de Janeiro. Que vai devagar. Vai devagar, é verdade. Vai devagar. Ainda mais se conquistar o título hoje. Aí não é, Dom? Aí fica mais puxado ainda. Porque aí amanhã aí o Aeroflá vira o aerotítulo. Vira a comemoração de um título. Aí vira a comemoração do título. Tem que pensar nessa logística aí pro aeroporto. Que a gente já viu as imagens como é que fica o Rio de Janeiro quando tem, né, essa questão de levar o time à final ali da Libertadores. Desde que ficou nessa questão da final única, 2019, 21, 22. Então a torcida do Flamengo faz aquela festa lá no Rio. E aí o ônibus demora um pouco, principalmente a saída do Ninho e a chegada lá na ilha, né, no Galeão. Então demora um pouco ali. Então tem que ver essa questão do horário. É engraçado que esse jogo é a possibilidade do maior abismo emocional do futebol brasileiro no momento, né? Por quê? Porque a gente fala de um Flamengo que pode ir campeão, ir para Libertadores, Aeroflá, e do outro lado o Atlético, que deve ter o pior público do ano, que acaba de perder um título, que vê o time que é um rival, que ganhou os 3 jogos no seu estádio, pode ganhar o 2º título seguido no seu estádio. Então, assim, hoje não tem time mais feliz
E não tem time mais triste no Campeonato Brasileiro se enfrentando. Acho que é o maior contraste possível nesse momento. Não tô falando que o Flamengo vai ganhar tudo, mas assim, a possibilidade desse cenário já torna o Flamengo a equipe mais animada nesse momento do futebol brasileiro, o Atlético a mais deprimida. Aí a gente volta naquela conversa que a gente teve do que era melhor pro Flamengo. Lembra o Atlético ganhar ou não? Lembro. Eu falei, é melhor pro Flamengo o Atlético perder, porque vai ser uma depressão lascada. É verdade. Você tava certo, eu tava errado. A gente não sabe o que seria também do outro jeito também, né, Jair? Não, sim, mas eu tô entrando na brincadeira. Porque você tem prós e contras dos dois lados, né? Mas assim, o fato é que a maneira que como... foi... Isso aí. A forma que o Atlético perde, e aí toda a repercussão negativa depois, né? Falar as oportunidades, o pênalti, a discussão com os torcedores, e os torcedores já largando, abandonando, né? Assim, de raiva, né? Justamente por conta da forma que foi essa questão com alguns jogadores. E aí fica esse esvaziamento ali, né, da Arena MRV. Só que a minha concepção da vitória seria justamente o contrário, né? Do time, assim, mais desfocado, mais tranquilo, aquela ressaca. Seria a ressaca das duas formas, a gente falou. Teria a ressaca das duas formas, mas essa ressaca também do Galo da derrota... Mas é isso, é que não é só a derrota, ainda teve a discussão toda com os jogadores. Exato, a parte mais do extracampo, né? Mais do extracampo. E tem o físico, tudo bem que o Flamengo jogou no sábado também, mas joga 120 minutos, no calor que tava em Assunção. Atenção também. Atenção, então acho que isso também acaba influenciando. Tudo isso entra na conta. Sobre a escalação do Flamengo, o Cícero passou aí uma provável, então, assim, além dessa logística toda que a gente está destacando que é desgastante, tem um jogo também num piso diferente, que é o gramado sintético, que a gente sabe que muitas vezes o Flamengo não gosta de jogar nessa situação. E tem os desfalques também, Jailson. Como montar o time nesse jogo que pode ser o do título? Desses jogadores, o que eu sei mesmo de cabeça em relação à sintética é o De La Cruz. Não lembro de nenhum outro que tenha questão no Flamengo. Tem alguma restrição? No Flamengo, No Flamengo, que eu lembro era o De La Cruz e o Alan. Só que o Alan já tá fora mesmo. Tem o Saul, que já falou que não gosta, não mas gostar é uma coisa, mas ele não tem restrição. Não né? Gostar, ok, mas a restrição mesmo que eu saiba é o De La Cruz e o Alan. Cara, então, eu vou repetir o que eu falei ontem, cara. Eu acredito que, assim, tem que ser um passo de cada vez, tem lá os 4 dias. Se você fica pensando em lesão e tal, é pior ainda. Mas eu vejo que tem ainda hoje a final de um campeonato, a possibilidade de um título hoje. Então eu não iria com o time todo reserva. Ele pode pensar ali em algum jogador. Por exemplo, tem lá o exame lá, né? Tem lá o raio do... Como é que é o nome? Do GPS. GPS, tudo lá, enfim. E aí, alguns jogadores estiverem próximos de estourar, beleza, você dá aquela poupada, porque sábado você tem a final de uma outra competição. Mas se ninguém tiver lá registrado que tem alguma questão física, aí tem que ir pro jogo, cara. O Felipe, na última entrevista, falou que seria assim. É final de campeonato. Então é isso. Eu penso dessa forma. Concorda, Dom? Concordo. Acho que essa é a forma... Mesmo com essa vantagem que o Flamengo já tem? Você não é campeão brasileiro ainda, e o Flamengo tem uma boa vantagem, tem que aproveitar de confirmar essa vantagem. Então, eu tô bem alinhado com o Jailson. Não colocaria jogador em situação de risco só nesse cenário. O resto, eu colocaria o que você tem à disposição, ainda mais que tem ninguém com a limitação do sintético. E é curioso até, o Jailson falava aqui, a gente fora do ar, o quanto que também significa disputa aberta, né, por uma vaga no time titular. Então, acho que isso também pode motivar jogadores que, teoricamente, não são titulares, mas, por exemplo, Cebolinha e Samuel Lino, uma disputa aberta ali no time titular. Então, assim, você tem... Isso também acho que pode ser algo positivo para o Flamengo, a meu ver, porque o cara que entrar, ele falou, eu quero... Por mais que quem jogar nesse cenário, provavelmente o outro vai ser titular na final. Mas... A principal disputa é essa? No time titular, eu acho que sim. Pelas apresentações do Cebolinha nos últimos jogos. Eu acho que é a que mais dá dúvida. Do time titular, pensando assim rapidamente, eu acredito nessa. Porque o Cebolinha pelo lado esquerdo, e aí vai ter o Carrascal com o Luiz Araújo do lado direito, a gente pode pensar assim. O Plata tá fora, né? Então o Arrasca, óbvio, e a questão ali do 9, né? Pode ser, por exemplo, uma briga também ali do Bruno Henrique com o próprio Carrascal, até Felipe Luiz pode pensar o time sem o centroavante de referência. Enfim, mas eu acho que a briga mesmo é aberta. Ainda tem a questão do trio, né? Ali, né? Pulgar, Saul e o Jorginho. Para 2 vagas. Na volância. E o Arrascaeta, claro, ele é titular, mas vocês acham que ele tem que ser hoje também?
Porque o Arrascaeta é um cara que normalmente requer um cuidado especial. Sim, requer um cuidado especial, mas se ele não tiver nenhum tipo de impedimento, vai pro jogo. Vai embora, Jesus. Vai pro jogo. Vai. E aí... Fisiologia é pra mim que escala, nesse caso. Se ele tiver bem, vai. Se ele tiver bem, vai. E aí, se fizer algum tipo de resultado um pouco mais tranquilo no primeiro tempo, já tira, entendeu? Vocês acham que a gente vai falar, claro, do Palmeiras mais pra frente, mas de alguma maneira, quando chega a informação que aparentemente o Palmeiras não deve ir com força máxima, isso pode influenciar a decisão do Felipe? Pra mim não deveria. Você tem que pensar no seu. Você garante o seu independentemente do rival. Até porque o fato do Palmeiras não ir com a maioria não significa que ele vai tropeçar, que ele vai... Ele pode ganhar o jogo perfeitamente. Volta o fato deles, os caras podem ir pro jogo. Eles só não foram ontem. Eles vão hoje. Então eles podem ir pro jogo. Jogo. O Felipe acho que é muito seguro nisso, né, gente? É porque eu não lembro o personagem que foi do Jorge Jesus, cara, desse tal do Bluff. Eu esqueci o personagem. Depois, se alguém estiver vendo, me manda aí que eu vejo aqui rapidinho. Mas teve uma questão assim, isso? O Jorge Jesus usou isso, que falou que algum jogador não ia. Não sei se era o próprio Arrascaeta, cara, que agora eu não lembro mesmo. Mas enfim, chegou lá em cima da hora e virou figurinha até. Até pra depois, claro, a gente aprofundar a história do Palmeiras. Mas ainda pensando no Flamengo, tem uma questão na zaga aí, que é a sequência de jogos alta do Danilo e do Léo Pereira. Sim, é porque o Flamengo também não tem zagueiro, né? Foi o que o Felipe falou na última entrevista. Mas isso e perguntaram lá pro Felipe, mas por que você colocou a mesma zaga? Ele falou, não tem outra. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda pra mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, para quem achava que decisão de campeonato só ia ser no sábado, dia 29, contra o Palmeiras, muito enganado. Hoje o Flamengo pode ser campeão brasileiro pela 9ª vez e conquistando seu segundo título dentro da Arena MRV. Para quem não sabe, o Flamengo já foi campeão e o primeiro campeão desse estágio novo da Copa do Brasil aí recentemente, e pode ser hoje com uma combinação de resultados. Infelizmente, não depende só do Flamengo para ser campeão hoje, porque o que tem que acontecer? O Flamengo tem que ganhar do Atlético e o Palmeiras tem que perder para o Grêmio. Uma coisa que dá para meio que prever é que o Palmeiras pode tropeçar na questão de empate, né? Eu acho que perder pode ser um pouco mais difícil, mas pelos desfalques aí, desfalques não, né? Mas pelas ausências aí de jogadores, o Flamengo vai com time misto, time reserva, que pode indicar aí que o Abel Ferreira realmente jogou a toalha aí no Campeonato Brasileiro e tá deixando pro Flamengo, pensando já na final do dia 29. Mas o Flamengo não pode jogar pensando nisso, nessa possibilidade do Palmeiras tropeçar. O Flamengo tem que fazer o dele. O Flamengo tem que ganhar, tem a obrigação de ganhar hoje para não deixar qualquer margem, né? Porque o futebol tem aí as suas armadilhas, porque aí o Flamengo tem um empate aí, ou até no pior dos cenários perde o jogo, o Palmeiras empata lá ou ganha o jogo do Grêmio, e aí começa a complicar de novo o campeonato. Então o Flamengo tem que focar em fazer a sua parte e vencer a partida de hoje, independentemente, esperando o Palmeiras empatar ou até mesmo perder para o Grêmio. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor rubro-negro. Dá para ser campeão ainda hoje? Deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser o placar. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.